a gente percebe que todas essas ideias desses governantes, né, políticos, esses homens, o Papa Francisco, quando ele assumiu, ele começou a trabalhar justamente aquilo que eles falaram. Eles falaram o quê? Que eles tinham que estabelecer, né, um governo mundial. Até 2025 a gente vai estar debaixo de um governo mundial. Isso era o que eles colocaram. Depois eles falaram que esse governo mundial ele precisava estar ligado a uma religião também, porque senão não ia funcionar, tá certo? E aí a gente viu todo o movimento que precisaria unir todas as igrejas em prol do quê? Da questão da ecologia, a questão do meio ambiente, do mundo, da nossa casa comum. Em junho de 2015, o Papa Francisco ele lançou a primeira encíclica dele, né, a sua carta pastoral ali, e ali, né, o resumo dela é assim: é um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. Então, em junho de 2015, ele escreveu essa carta, Laudato Si, tá certo? Ali é até o nome, né? O cuidado com a nossa casa comum. Então aqui a gente percebe que todas aquelas ideias que estavam sendo trabalhadas há mais de 20 anos, 30 anos, elas começam a tomar corpo aqui, tá certo? E por um líder, né, que é reconhecido no mundo inteiro, né, da maior religião que existe. Em 2020 ele escreveu uma outra carta, que é a Fratelli Tutti, né, que é uma Fratelli é a irmandade, né, todos os irmãos ali, seria a tradução, né, todos a irmandade, né, todos unidos ali. E aí olha o que interessante que vai dizer aqui pra gente, ó. Ele estabelece, né, ele tem 287 itens estabelecendo duas novas orações nessa carta. A oração ao Criador e a oração cristã ecumênica. Ou seja, você trabalha a parte da criação, tá certo? E também você trabalha a questão da união das religiões. A oração cristã ecumênica. Por isso que a carta se chama Fratelli Tutti, né? Todos irmãos. Então, aquela ideia que a gente viu, você precisa ter o quê? Uma religião o quê? Ecumênica, união dessas religiões em torno de uma causa. A gente percebe aqui que, né, o Papa ele fez muito bem essa lição de casa aqui, trabalhando essa ideia de um governo mundial, tá certo? Só que qual que é o problema com isso? Porque se a gente for avaliar, a gente teve a COP27 nesse ano, e todas essas questões do meio ambiente, de você cuidar, né, do nosso planeta, elas são boas, elas não são ruins, tá certo? Olha o que teve lá agora, né, no final do ano, lá em novembro, na COP27. Líderes mundiais vão ao Monte Sinai para os 10 mandamentos da justiça climática. Então, qual que era o propósito deles? Pegarem os 10 mandamentos da justiça climática, né, que eles estão chamando, subir até o Monte Sinai, no mesmo local, né, na mesma região onde Deus entregou os 10 mandamentos, e ali eles entregarem, né, para a humanidade os 10 mandamentos da justiça climática, tá certo? Então eles vão no mesmo local onde Deus entregou a sua lei, e ali eles entregam essa lei do clima. E aí lembra que o Gorbachev falou lá? Que ele queria que a Carta da Terra fosse o quê? Como os 10 mandamentos, tá certo? E o que, que eles fizeram esse ano aqui? Levaram até o Monte Sinai os 10 mandamentos da justiça climática. Só que no dia que eles foram, né, para subir até o Monte Sinai, ali você tinha vários líderes de várias religiões juntos, né, nesse propósito. Aconteceu um problema lá, né, a questão do clima, e eles não conseguiram subir até o Monte Sinai. Então o plano deles foi frustrado, tá certo? Pela intervenção divina aí, né? Eles não terem que subir no lugar lá para apresentar os 10 mandamentos da justiça climática. Que basicamente os 10 mandamentos deles são legais, quando você vê o resumo, tá? Então eu coloquei aqui o link para quem tiver interesse depois para procurar. O site é o climaterepentance.com. Aí tem barra, né, The Spiritual Principles. Depois você pausa o vídeo aí que você estiver assistindo para pegar esse link. E aí eles têm os 10 mandamentos na íntegra, tá? Aqui eu coloquei só o resumo deles. Então, por exemplo, o primeiro mandamento fala de proteger a natureza. Não tem nada de errado com isso. Mas quando você vai ler o que está por trás desse mandamento lá no site deles, eles falam que muitos consideram a própria natureza como divina, tá certo? Então você vê de novo aí várias ideias panteístas, aquelas ideias lá que o Gorbachev falou, né? A natureza é o meu Deus. Depois ele vai falar no mandamento 5, né? Uma vida espiritual disciplinada é útil para superar os desafios da mudança climática. De novo, você, né, unindo aí a questão da religião com essa questão da mudança climática, com a questão da ecologia. Aí no mandamento 9, leve a sério as lições e observações que a humanidade alcançou pela aplicação de sua mente no estudo científico e pelo raciocínio comum. Ou seja, você tem que pensar igual a maioria das outras pessoas pensam e sempre utilizar um raciocínio que com estudo científico, tá certo? Então, algumas coisas você precisa deixar para trás aí para você estar em harmonia com o que eles acreditam. Então, grande parte desses mandamentos eles são panteístas, tá? Eles divinizam
a natureza. E esse que é o grande problema. Então, quando você olha assim rapidamente, não tem nada de errado com isso, seria algo até bom, né? Nós, como os mordomos de Deus, devemos cuidar sim da natureza, devemos sim fazer, né, aquilo que estiver ao nosso alcance da melhor maneira possível, mas não será isso que vai salvar o mundo. No entanto, o que a gente vê é um movimento, né, interreligioso, liderado aí pelo Papa Francisco, para que essa, vamos dizer assim, essa religião mundial voltada para a questão ecológica, para a questão ambiental, ela seja estabelecida. E quando a gente fala de uma religião ambiental, aí não importa, por exemplo, se a figura central da minha fé é Cristo, tá certo? Se o do outro lá é o Alá, né? Se o do judeu é o Messias, que eles acreditam que ainda não veio. Porque a natureza é algo comum. E a partir do momento que eu divinizo a natureza, ela serve para todos. Então esse que é o grande problema nesse caminho que eles estão trilhando. E a gente percebe que essa ideia de uma religião universal voltada na natureza, né, ela está diretamente relacionada com o quê? Com um governo único mundial, tá certo? Eles estão conectados. Só que por trás de tudo isso que a gente está falando aqui, né, parece que não é algo demais, né? Parece que é até bom isso. Só que olha só que coisa interessante aqui pra gente. Da onde vem essas ideias que eles estão trabalhando aqui agora? Tá? Essa aqui é a Ilona Petrovna Blavatsky, tá? Ela é uma ocultista. Vai falar que ela fundou a sociedade teosófica, etc., mas na verdade ela é uma ocultista. E olha o que ela diz aqui, ó. A filosofia esotérica mostra que o homem é verdadeiramente a divindade. Manifesta em seus dois aspectos, o bem e o mal. Uma vez que a humanidade é Deus, segue-se pela lei do desenvolvimento espiritual. A humanidade se libertará dos seus falsos deuses e finalmente se redimirá a si mesma. Então, qual que é a ideia que ela trabalha aqui? Que o ser humano, ele é o quê? Divino, tá certo? O homem é o próprio Deus, tá certo? É isso que ela ensina aqui nos livros dela, né? Que é até a ideia lá da serpente no Jardim do Éden. Numa outra citação, ela diz o seguinte: a adoração silenciosa da natureza abstrata ou numênica, a única manifestação divina, é a única religião enobrecedora da humanidade. Ou seja, antes mesmo de Gorbachev, né, falar que a natureza é o deus dela, essa Helena aqui, ela estava dizendo que a manifestação divina, né, é a que se dá na natureza, tá certo? Então, quando a gente presta a nossa adoração à natureza, a gente está prestando adoração à divindade. E aí, por último, ela vai dizer o seguinte: Blavatsky alegava que a religião dos ancestrais universal, ou seja, uma religião única, era a adoração do dragão e do sol. Ela esperava que a nova religião do futuro seja a adoração restaurada do dragão e do sol. Assim, ela predisse um cumprimento literal da profecia do Apocalipse, que diz que os homens prostraram-se diante do dragão, porque deram o seu trono à besta. Então, o que ela está dizendo aqui? Que a religião universal dos ancestrais lá no passado era o quê? Era o culto ao dragão e ao sol. E que a esperança dela é que essa religião voltasse no futuro. Tá certo? Então, todo esse movimento de uma religião voltada para as causas ambientais, voltada para a ecologia, na realidade é o quê? Adoração ao dragão e ao sol. Tá certo? No fundo, é a mesma religião. E ela esperava o quê? Que essa religião voltasse no futuro. Então eles maquiam até de alguma maneira essa religião, mas na verdade é aquilo que já havia acontecido no passado. Uma seguidora dela, que é a Alice Bailey, ela diz o seguinte, ela também, né, é ocultista. Olha o que ela fala pra gente. A nova religião trabalhará junto com as Nações Unidas. Inclusive, ela fundou uma editora que chamava Lucifer Trust, alguma coisa assim. Ou seja, elas eram adoradores realmente de Satanás. Depois elas mudaram o nome para Lucius Trust. E essa editora aí, ela é vinculada também à ONU. Ela diz que a nova religião trabalhará junto com as Nações Unidas. Assim, as metas expressas e os esforços das Nações Unidas virão a dar frutos. Ou seja, para dar fruto, você precisa estar ligado o quê? Com a religião, tá certo? De novo, aquela ideia trabalhada anteriormente. E uma nova igreja de Deus, formada a partir de todas as religiões e grupos espirituais, dará um fim de forma unida à grande heresia da separação. Então aqui, né, ela está dizendo novamente que para que a gente tenha um governo mundial, é necessário também ter uma religião mundial, né, uma igreja única. Depois ela faz um outro comentário onde ela diz o seguinte: se aproxima o dia quando todas as religiões serão consideradas como emanações de uma grande força espiritual. Tudo será visto de outra forma.
como uma só raiz de onde a religião universal do mundo emergirá inevitavelmente. Então, de novo, essa ideia, né? Todos pertencemos à mesma coisa, todos pertencemos a uma grande força espiritual, todos temos algo em comum, tá certo? Então, essas divisões que a gente tem hoje nas nossas crenças, nas nossas doutrinas, elas têm que deixar de existir para que a gente possa realmente fazer parte de uma única religião verdadeira. E por último, ela diz: na nova ordem mundial, a espiritualidade superará a teologia. A experiência viva tomará o lugar da mera aceitação teológica. A verdade dinâmica e expressiva será a pedra de toque da nova religião mundial. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Que a nova religião mundial, você não vai mais ligar para a teologia, você não vai ligar mais para as doutrinas bíblicas, porque a experiência e a sua espiritualidade vai tomar o lugar disso, tá certo? Então, você não precisa mais estudar a Bíblia. As emoções, aquilo que você sente, esse é o mover do Espírito, tá certo? Então, você não precisa se deter em doutrinas e ensinamentos bíblicos. E aí depois ela diz, né, a verdade dinâmica, né? Como se a verdade pudesse mudar conforme, né, vai passando o tempo, que é justamente o que a gente está vivendo hoje, né? A Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia, aquilo que foi escrito no passado não pode ser aplicado nos dias de hoje, ou seja, a verdade ela não é absoluta, né? Os reflexos aí do pós-modernismo, inclusive dentro da religião. Ou seja, tudo aquilo que ela havia dito anteriormente, a gente vê se cumprindo hoje aqui e caminhando para esse propósito que eles já haviam estabelecido e já estavam preparando há mais de 20, 30 anos atrás. Tá bom? Então, qual que é o problema então dessa religião toda fundamentada na questão do meio ambiente e da ecologia? As raízes dessa religião, elas são satânicas. Tá certo? Elas são satânicas. Essas duas mulheres, elas são ocultistas. E quem revelou para elas essas questões todas que elas escreveram, esses planos que precisavam ser realizados, foi o próprio Satanás. Foi ele que narrou para elas o que elas precisavam escrever, o que elas precisavam orientar as outras pessoas, os grandes governantes, os grandes políticos, para as ações que eles deveriam tomar. Por quê? Essa religião voltada na ecologia, ela tem a sua raiz no satanismo. Tá certo? Então aqui a gente vê que tudo isso já foi preparado há muito tempo, está se cumprindo hoje, e qual que é a grande esperança que eles têm, né, nessa nova religião? Precisa ter um salvador, tá certo? Precisa vir alguém para estabelecer essa religião, para fazer com que ela caminhe. A esperança tanto aí da Alice Bailey quanto da Blavatsky era o quê? Que o Cristo dessa era, o Cristo dessa nova era, ele iria estabelecer essa nova religião. E quando a gente para pensar, né, todo mundo espera um salvador. Nós estamos fazendo um estudo aqui que fala o quê? Até que ele venha, nós temos a nossa esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Só que assim como nós temos a nossa esperança, o judeu também tem a esperança no Messias que ele acha que ainda não veio. O islamismo tem a esperança no Mahdi. Aqueles que são adeptos da nova era têm a esperança no Maitreya. Ou seja, todo mundo aguarda por um salvador. E da maneira que nós estamos estudando na palavra de Deus, que nós precisamos aguardar essa vinda do nosso Salvador, o mundo também está se preparando para a vinda de um falso Salvador.